Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra, que você tenha uma manhã abençoada, uma manhã de paz, que você esteja aí as suas forças renovadas pela graça e pelo favor de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Não esqueça de você dar o joinha, o like aí, que você me ajuda aí no crescimento do canal, e ouça essa mensagem até o final, que no final eu quero estar orando por você, por sua casa, por sua família. Eu quero ler com vocês aqui um texto da Bíblia hoje, ali em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, a qual a Bíblia está nos dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto vós mesmos que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Meus amados, aqui o apóstolo Paulo ele está nos ensinando a fazer um autoexame, se nós estamos firmes na fé, para nós provarmos a nós mesmos. Não examinarmos as outras pessoas, mas fazer um exame do nosso próprio coração. Porque quando nós fazemos um exame do nosso próprio coração, isso nos leva ao crescimento com Deus. Eu quero falar aqui, meus amados, 10 princípios para você fazer aí um autoexame de si mesmo. 10 perguntas para você examinar o seu coração. Eu quero que você responda essas perguntas para você mesmo. E aquilo que você não estiver fazendo de acordo com a vontade de Deus, peça para o Espírito Santo mudar você e capacitar você. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer ali em Hebreus, ali no capítulo 2, no versículo 6 e 7, que Deus corrige a quem ama, Ele corrige quem é filho. Se nós suportarmos a correção, Ele nos trata como filho. Então nós devemos suportar a correção do Senhor, examinarmos a minha vida e a sua vida de acordo com a palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo nos conduzir de acordo com a vontade de Deus. Quando nós reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor e pedimos a ajuda do Espírito Santo, Ele nos transforma. Nós devemos nos livrar do orgulho, porque o orgulho nos impede de ser abençoados por Deus, porque Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele derrama graça sobre a vida daquele que é humilde. A graça é o favor dele, Ele derrama favor sobre aqueles que são humildes, né? A primeira pergunta que eu quero perguntar para você, fazer um exame do seu coração, é a seguinte: existem ocasiões na sua vida que você se comporta de maneira como você fosse superior às outras pessoas? Faça essa pergunta para você mesmo e responda. Se você estiver em situações que você age dessa maneira, peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a servir, que capacite você a amar as pessoas e não querer ser superior a elas, mas servi-las. Que quando você serve, aí você se torna grande no reino de Deus. Jesus vai dizer para os discípulos dele, né? Aquele que mais servir, esse será o maior no reino dele. A segunda pergunta, procuro e tento ganhar admiração de outras pessoas? Essa pergunta eu quero fazer para você. Você procura admiração das pessoas? Você procura a aprovação das pessoas? Se você procura isso, meus amados, isso, não foque naquilo que as pessoas pensam de você, mas foque em buscar a aprovação do Senhor e fazer a vontade de Deus. Porque se você procurar a aprovação das pessoas, além de você, ser doutrinado pelas pessoas e você levar uma vida infeliz, você também vai estar desagradando ao Senhor, porque você está focando em agradar aos homens e rejeitando aí o Senhor. Então é necessário que você agrade primeiro ao Senhor e através da graça dele aí você vai agradar as outras pessoas. Terceira pergunta: sou sensível e defensivo? No momento que você é questionado, você é sensível, você se defende, e quando as pessoas falam alguma coisa, você acha que a pessoa está ofendendo você e você já se defende? Examine a si mesmo. Se você estiver agindo dessa forma, peça ao Espírito Santo que capacite você a ser manso e humilde. Porque Jesus ele vai dizer ali em
Mateus 11, 29, que nós devemos aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. A quarta pergunta é a seguinte: me comporto como alguém que sabe de tudo? Você acha que só você tem razão e todo mundo está errado? Examine o seu coração. Aprenda a ouvir as pessoas. Amém, amados? Aqui a quinta pergunta: respeita as ordens de seus líderes? Você respeita as ordens de seus líderes? Os líderes que estão sobre você, o seu chefe, você respeita a liderança? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Porque a Bíblia vai dizer ali que nós devemos ali respeitar ali a liderança. Se você for ler ali, né, em Romanos capítulo 13, Romanos 14, vai estar falando sobre isso. Amém? Então respeite a liderança. Amém? A sexta pergunta: resisto à autoridade de Deus na minha vida? Você tem resistido à autoridade do Senhor ou você tem se rendido à vontade de Deus? Como você tem agido diante do chamado do Senhor? Quando Ele tem chamado você, você tem dito sim para o Senhor ou você tem resistido à vontade de Deus? Amém? A sexta pergunta que eu quero fazer para você, fazer um autoexame de si mesmo. Se você tem resistido, procure se entregar diante da presença de Deus. Amém? Eu quero fazer para você agora a sétima pergunta. Tento receber a glória por aquilo que Deus faz na minha vida ou por meio dela? Amém? Eu quero que você reflita nessa pergunta. Quando Deus opera através da sua vida, você dá honra e glória a Ele ou você fica concreto como se fosse por si mesmo? Examine a si mesmo nessa pergunta e peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém? No versículo, a oitava pergunta está dizendo: fico feliz com o sucesso das pessoas que estão ao meu redor? Você fica feliz quando uma pessoa do seu lado ela é abençoada, quando ela recebe uma promoção? Você se alegra com a alegria dela? Ou você se alegra somente quando você é abençoado? Amém? Examine o teu coração para ver se você está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, meus amados, nós devemos nos alegrar também com a bênção de nossos irmãos. Peça ao Espírito Santo que capacite você a agir dessa forma. Nona pergunta: gosto de servir as pessoas ou busco somente ser servido por elas? Você gosta de abençoar os outros ou você gosta somente de ser abençoado pelas pessoas? Amém, amados? Você tem que buscar agradar as pessoas, você tem que fazer para as pessoas aquilo que elas, você gostaria que elas fizessem para você. Amém? Reflita nisso. E a 10ª pergunta para você examinar o seu coração: busco a presença de Deus ou aquilo que Ele pode me dar? Qual que é o seu foco? Você busca o Senhor, você busca ter um encontro com Deus ou você busca somente as bênçãos de Deus? Eu quero falar para você que você tem que buscar o encontro com o Senhor. Se você tiver um encontro com Deus, as bênçãos vão vir atrás de você. Em Deuteronômio 28 ali, se você for ler ali a partir do versículo 3, você vai ver que as bênçãos seguirão você. Se você estiver de acordo com a vontade de Deus, se você estiver verdadeiramente nos caminhos do Senhor, se você tiver um encontro com esse Deus. Amém? E para finalizar aqui, eu quero falar com vocês aqui o último versículo aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, está dizendo: antes, Ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém? É um texto maravilhoso. Nós devemos, meus amados, nos humilharmos, ser humildes diante do Senhor, reconhecer que precisamos dele, que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que capacite você a fazer a vontade de Deus, capacite você a se render, a sujeitar a vontade de Deus, porque nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios desejos. Mas peça ao Espírito Santo
capacite você a negar a sua própria vida, né? Jesus ele vai dizer ali em Mateus 16, ali a partir do versículo 25, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Quando você nega a si mesmo é quando você abre mão da sua vontade e segue a vontade de Deus. Da mesma maneira que o Senhor abriu mão da vontade dele, o Senhor Jesus, para cumprir o propósito de Deus e nos reconciliar com o nosso Pai. Amém, amados? Então, medite nessa mensagem, examine o seu coração e dessa maneira você vai ver se você está andando de acordo com a vontade de Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a mudar. Amém? Meus amados, se você for sincero com o Senhor, Ele vai mudar a sua história. Você precisa reconhecer os seus erros diante dEle e pedir graça, e Ele vai capacitar você a viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, transformados pelo seu poder e pela tua graça. Que haja alegria na casa deles, na vida de seus familiares, Pai. Que todos vão estar na tua presença, que todos venham encontrar a ti, porque só o Senhor tem a paz que todos necessitam. Amém.